Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Isaías, capítulos 27 e 28. No capítulo 27, Isaías falará do futuro glorioso que Deus reservou ao seu povo com vistas além do julgamento. Este capítulo pode ser dividido em 4 sessões, cada uma começa com a expressão naquele dia. Primeira sessão, verso 1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. O dragão aqui é apenas uma figura simbólica que refletia os mitos dos semitas pagãos. O dragão representa o mundo arrogante e turbulento em revolta contra Deus, mas também é Satanás. Mas aqui particularmente representa os sucessivos impérios mundiais do Egito, da Síria e da Babilônia. Segunda sessão, a canção da vinha, versos 2 ao 6. Versículo 2. Naquele dia dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. Naquele dia em que as superpotências caírem, Deus protegerá a sua preciosa vinha, ou seja, o verdadeiro Israel, como meditamos no capítulo 5 de Isaías. Os inimigos da vinha, espinhos e abrolhos, terão duas escolhas. Eles poderão enfrentar o Senhor na batalha e encontrar-se com a destruição inevitável, ou poderão abraçar a sua proteção, fazendo as pazes com ele. Versículo 5. Ou que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. O profeta diz que Israel ainda há de florescer, tão gloriosa que toda a terra será abençoada com o seu fruto. Verso 6. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Nesta sessão encontramos também o juízo de Deus nos versos 7 ao 11. E Deus revela aqui o seu plano para o futuro de Israel, que sobreviverá às provações, será purificado pelo sofrimento e verá todos os seus inimigos destruídos. Verso 7. Porventura feriu o Senhor a Israel como aqueles que o feriram? Ou matou assim como aquele que o mataram? Deus ferirá Israel apenas para discipliná-lo, mas ferirá seus inimigos para destruí-los. Porém, o perdão do povo de Deus somente seria possível se Jacó renunciasse à idolatria. Verso 9. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e este é todo o fruto do perdão do seu pecado, quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços. Não ficarão em pé os postes ídolos e os altares do incenso. Foi muito dolorido a destruição de Judá, mas extremamente necessária para que se arrependesse. Eles eram um povo sem discernimento, porém muito arrogante, e esse orgulho precisava ser aniquilado. Verso 10. Porque a cidade fortificada está solitária, a habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali passam os bezerros, deitam-se e devoram seus ramos. Terceira sessão, o dia da colheita, verso 12. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Como o trigo debulhado e os grãos separados da palha, assim os israelitas serão separados e ajuntados um por um. Quarta sessão, a reconciliação do povo de Deus. O povo disperso de Deus será reunido em toda a terra prometida, desde a Síria até o Egito. O povo de Deus disperso será reunido por meio de uma trombeta. Verso 13. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Todo o povo de Deus, então, se unirá em um culto no Monte Sião. A trombeta pode ser entendida como o anúncio do Evangelho que reuniu e ainda está reunindo o verdadeiro Israel de Deus desde os confins do mundo. O Novo Testamento mostra o chamado do Evangelho já tendo esse efeito duplo de peneirar e salvar judeus e gentios. 1 Coríntios capítulo 1, versos 23 e 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Louvado seja o nosso Deus, que preservará seu povo, mesmo através das tribulações mais intensas, para desfrutar de sua presença para sempre. E então sejamos encorajados a permanecer firmes, tendo o Cordeiro de Deus como nosso pastor. No capítulo 28, dos versos de 1 a 8, Isaías profetizará contra a soberba dos bêbados de Efraim, que serão castigados por Deus. Verso 1. Ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim, da flor caduca da sua gloriosa formosura que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos,
do vinho. O Senhor promete castigar Efraim, que mesmo diante da invasão do homem forte, aqui representado pela Síria, continuaria confiando no seu campo fértil, na sua prosperidade econômica, vivendo numa vida de pecado e deboches. O pecado era tão grande que até o sacerdote e o profeta viviam cambaleando de bêbados. Todas as mesas estavam sujas com seus vômitos e toda a sua imundícia. Versículo 8. Porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia. Dos versos 9 ao 22, vemos o sarcasmo de Judá tendo como resposta as promessas messiânicas do Senhor. O povo caçoava das palavras do profeta, dizendo que aquelas palavras eram apropriadas às criancinhas. Esse povo repudiava os ensinamentos do Senhor, achavam irrelevantes para homens adultos, de acordo com o verso 9 e 10. Porém, em resposta, Deus ofereceu segurança e paz caso confiassem inteiramente nele e se submetessem à sua vontade. Todavia, escolheram confiar na Síria e por isso tiveram que aprender com seus próprios erros através de uma língua completamente estranha. Verso 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. De uma forma dura, teriam que aprender preceitos e mais preceitos, regras e mais regras da palavra de Deus, até que se quebrantassem e fossem presos, de acordo com o verso 13. Os governantes de Judá preferiram escolher a Síria com seu poder infernal, que espalhava morte e destruição por onde passava, do que confiar no Senhor como seu protetor. Tolos acreditavam que escapariam da devastação que estava por vir, escondidos em mentiras. Verso 15. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. Todavia, em resposta, Deus a esses zombadores diz, verso 16, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Deus faz uma declaração tremenda, da qual deveria ser a verdadeira base de segurança de Israel e de toda a humanidade, o Messias, o nosso Redentor Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, os versos 4 ao 9. Chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que tremenda obra do nosso Senhor Jesus! Mas Deus declara dos versos 17 ao 20 que a aliança com os assírios seria desfeita quando esses se voltassem contra Judá. Judá passaria por grandes provações, seria esmagado dia após dia. Os recursos de Judá seriam tão poucos, incapazes de trazer alívio. Verso 20. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. E por causa da desobediência de seu povo, o Senhor executaria o seu juízo, e grande seria, na verdade foi, a destruição. Dos versos 23 ao 29, Deus revela a sua grande sabedoria utilizando-se de exemplos da agricultura, falando das maneiras diferentes de se trabalhar com vários cereais que parecem ser semelhantes. O lavrador recebe sabedoria de Deus para executá-los. Até isso procede de Deus, da sua graça. Portanto, como disse o pastor Russell Shedd, quando a terra se turba com guerras ou a nossa vida se enche de tentações, podemos saber que Deus está preparando uma colheita espiritual proveitosa, ainda que exija o arado e o debulho. Que Jesus vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 29 e 30 do livro do profeta Isaías.